faraó, e então a Bíblia diz que Deus foi propício a ele, então a todo o povo. Mas também a Bíblia diz que depois que José morreu, e veio um outro faraó, não sabia da história, e ele voltou ao sistema opressivo. Em outras palavras, nós precisamos, porque nós precisamos ser tocados pelo Senhor, mas precisamos começar a limpar tudo aquilo que porventura leva a gente à morte. Em toda a nossa vida há uma batalha enorme, há uma guerra, toda a história da nossa vida. Muito bem, eu não vou me deter aqui dentro lá da história dos 430 anos, mas esse povo agora faz a primeira travessia, o primeiro batismo, que é ali no Mar Vermelho, e caminha no deserto, e muitas lutas e provações, e o Senhor renovando. Quando alguém morre e outro nasce, é o Senhor também mostrando a nossa vida. Quantas vezes nós precisamos morrer e de novo renascer? Durante toda a nossa vida, muitas vezes. Quando o Senhor disse que aquele povo que saiu do Egito não entraria na terra prometida, é que nós também não entraremos na terra prometida do Senhor se de fato não nascermos de novo. Não adianta, é um engano você caminhar lendo a palavra, conhecendo a Bíblia, mas ao mesmo tempo não se desvencilhar das armadilhas que vieram com você lá do velho tempo, do Egito. Você vai caminhar, mas vai morrer no meio do caminho. Por isso que tem um versículo que diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a nossa perseverança é de que no dia a dia eu tenho que vencer as armadilhas do meu coração, do dia após dia. Quando Moisés morre, na verdade o tempo de Moisés passou. Entra agora na história a figura de Josué. E Josué é uma tipologia de quem? Do Espírito Santo. Ele é uma tipologia do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo passou a fazer? A Bíblia diz, através de Jesus, que quando ele vier, ele lembrará todas as coisas. Qual o papel foi de Josué? Lembrar. Então ele ficava lembrando quem era o povo, de onde tinha vindo. E o Senhor faz agora as palavras: olha, o tempo de Moisés passou, agora é o tempo do Espírito Santo agindo. E esse é o tempo. Então, queridos, nós poderemos dizer que Josué, quando entra em nossas vidas, que é o Espírito Santo, uma das prerrogativas é que nós precisamos pensar em preparo para a batalha seguinte. Como a gente vai limpar o nosso coração? Como seremos perdoados? Como seremos transformados? Então precisamos nos libertar de todos os pecados que dominam a nossa alma. Só que não há só fortalezas de pecados em nossas vidas. Há muitas outras fortalezas. Então, por exemplo, Paulo fala de uma vida plena, de uma vida em abundância. Ele fala isso nas suas cartinhas. Só que o deserto não é o nosso destino. O deserto não é o nosso fim. Nós deveremos criar maturidade na palavra de Deus para atravessar o deserto, sair lá do Egito, atravessar o deserto e agora atravessar o Jordão. Irmãos, antes de atravessar o Jordão, há um montão de inimigos a ser combatidos. Interessante, porque não foram tantos reis inimigos para se combater no deserto. O grande inimigo no deserto era quem? Era o próprio povo. Muitas vezes o nosso grande falta de crescimento não é a falta do dinheiro, não é uma pessoa que está do nosso lado, que às vezes é uma situação difícil. O grande problema, muitas vezes, inicialmente, eu posso dizer, no meu entendimento, 80% ou 90% somos nós. As coisas que estão alojadas dentro da nossa alma. Porque nós temos uma alma e a nossa alma também, figuradamente, é chamada de Canaã. Então, uma Canaã está para ser conquistada. Então, a grande luta que nós precisamos é, para conquistar essa Canaã, eu tenho que deixar
com que o Espírito do Senhor comece a mapear as profundezas da minha vida e da minha alma. Olhar os locais, irmãos, precisamos deles, são os espias do Senhor. Então Paulo fala que nós poderemos ter uma vida plena, sair do Egito, como isso aqui é uma coisa que nós precisamos entender, tirar o Egito de nós, entender o princípio da autoridade. O que é o princípio da autoridade? Quem é o princípio da autoridade aqui? É o que a palavra diz. Se a palavra diz, eu não posso ficar contendendo com a palavra. Sabe o que acontece? É que muitos de nós, às vezes, ignoramos o que a palavra diz. Uma certa feita, entre outras, mas uma pessoa chegou, estava conversando comigo e disse: pastor, eu preciso tomar uma decisão. E eu fui orar e consultei a palavra de Deus, e olha só o que Deus me disse. Aí tinha lá um texto, que lendo o texto era para ele simplesmente tomar uma decisão e sair de perto daquela pessoa. Aquele casamento não deveria existir mais por conta disso. Aí eu disse: querido, você está equivocado. A palavra de Deus diz aqui: não deixe. Mas pastor, eu consultei. Você não pode contrariar uma sequência de revelações que Deus já deu para você. Você não pode criar pretextos através de pequenos contextozinhos para tomar uma decisão. Deus está dizendo, Deus está falando, eu estou indo embora, eu estou voltando, eu estou casando, descasando, porque Deus não... Há muita coisa enganosa por falta de conhecimento, por falta de princípio de entendimento, por falta de não entender a autoridade de Deus. Primeiro, Deus, ele se revela o tempo todo como duas figuras, como Pai e Senhor. O tempo todo, como Pai e Senhor. Como Pai, eu quero você comigo, eu te amo, eu te abraço, eu te perdoo, eu te beijo, eu puxo aqui a sua orelha. Como Pai. Como Senhor, ele é o justo juiz. Sentou na cadeira e agora é um tribunal. E no tribunal nós entramos na absolvição ou na condenação. Pastor, mesmo os filhos, sempre. Os filhos de Deus também se deparam com um tribunal. Os filhos de Deus se deparam com o tribunal não para a condenação do espírito, mas pode ser para a condenação de coisas que estão suplantadas na alma. Então, todas as vezes que no tribunal de Deus é dado um decreto em que havia uma transgressão do seu filho, pode ficar certo que o juízo vai descer. Deus não alisa, porque Deus não tem conivência em hipótese alguma com o erro, com o pecado. Ele é verdade, ele é luz, ele é vida. Então o tempo todo. Por isso que nessa jornada de Josué, nós precisamos começar quem é o princípio da autoridade. Quando aqui você lê Josué, Deus faz o tempo todo, desde Deuteronômio, ou mesmo Números, o Senhor já teve uma hora que ele disse para Josué, aliás, ele falou: Moisés, coloque Josué do seu lado, para que as pessoas vejam ele e saibam que ele também tem o poder. E Moisés na hora levanta a mão e põe sobre Josué, e a Bíblia diz que o Espírito entra em Josué. Então o Senhor está dizendo lá: Josué tem a autoridade, é o princípio da autoridade. E o tempo todo, quando você vai lendo a carta de Josué, você vai vendo que Josué vai crescendo a tal ponto que não havia mais diferença entre Josué e Moisés. Havia poder e as pessoas honravam Josué porque ele tinha a unção. Então escute, nós precisamos entender o princípio da autoridade, e quando a violamos, nós sofremos. Todo princípio de autoridade violado em qualquer esfera vem juízo, todo ele. E muito mais aqui no sentido do que havia essa questão de Josué como o Espírito Santo. Outra coisa, quando não nos submetemos ao princípio da autoridade, entramos no conflito da autoridade. E onde há conflito da autoridade, há juízo, há perdas.
ficar atento, porque muitas vezes a mente de Faraó ainda permeia na mente de muitos que já passaram o Mar Vermelho, que já estão no deserto e já estão olhando para atravessar o Jordão e olhando para tirar a fortaleza que é Jericó. Então nós precisamos começar a pensar que mente nós temos. Eu poderia dizer que poderíamos fazer um grande mapeamento aqui, mas a mente de Faraó, muitas vezes, o povo que andava no deserto tinha a mente de Cristo ou a mente de Faraó? Tinha a mente de Faraó. Lembra que eles falavam? Eles esqueceram que eram escravos e falaram assim: nós estamos com fome, nós queremos os banquetes. Até porque muitas vezes, mesmo já no deserto, olhando para o Jordão, para atravessar e atingir as muralhas de Jericó para poder invadir a Canaã, se você trabalha com a mente de Faraó, que são os velhos ideais, os velhos pensamentos, as velhas derrotas, áreas não trabalhadas, não irrigadas, não mapeadas, fique certo, irmão, fique certo que você vai morrer no deserto. Fique certo. Não tem como. Não tem como passar. Não tem como atravessar. Porque 40 anos, uma coisa que era para fazer no mês, em 30 dias, e leva 40 anos, é o quê? É o Senhor tendo uma tremenda paciência para que se mude a mente de Faraó para se tornar a mente de Deus, da lei de Deus. E a lei de Deus, ela é maravilhosa, porque a lei de Deus traz vida. A lei de Deus, a lei do Senhor, o quê? Perfeita. Ela é perfeita, é maravilhosa, é extraordinária. Então nós precisamos lembrar que há uma necessidade do amadurecimento. Olhe bem, a infância não é o nosso destino. A maturidade é o nosso destino. Não é a infância. Então quantas vezes nós passamos meses, anos, nos arrastando e temos a mente infantil? Nós precisamos, queridos, lembrar que o Senhor, Ele trabalha em nossa vida para que haja em nós a emancipação, a maturidade. Esse é o nosso destino. Pastor, o que é emancipação? Emancipação, queridos, da carga emocional. Você tem que trabalhar toda a sua carga emocional, toda. Não passar meses e anos se arrastando. Anos. Sabe, lê tudo que é livro, trabalha tudo tal, vai a psicólogo, vai a psiquiatra, vai a gabinete pastoral e não passa por um processo de cura da alma, de libertação, dizendo: chega, chega, pode ter durado 40 anos, mas chega, agora é maturidade, agora é emancipação. Quando alguém parte para a emancipação, porque o objetivo no deserto foi a emancipação, e Deus trabalhou durante muitos anos. Alguém, mas por que 40? A gente é muito fácil olhar, fazer um olhar crítico, pobre, para o deserto e falar assim, 40 anos, porque às vezes, para conquistar a nossa alma, Canaã, para que Josué se apodere do nosso ser, o Espírito Santo entre, precisa de tempo. Então essa terra prometida, queridos, essa nossa alma, ela tem que de fato ser conquistada. Então, libertação não é o tanto quanto o Espírito Santo tem de você, mas é o quanto o Espírito Santo, ele conquistou você. Não, eu hoje entrou um pouquinho do Espírito Santo. Não é quanto você tem dele, mas ele vai invadindo você, tomando conta de você. Então, uma verdadeira libertação é o quanto o Espírito Santo, conquista dentro de você. Isso é que você poderá começar a chamar de um avivamento. Por isso, escute bem, há irmãos e há igrejas que vivem de vigílias, de jejuns, de orações, de campanhas, de marcha para Jesus, e o negócio, e
a gente não vê crescimento. Porque as raízes da alma nunca foram trabalhadas como deveriam ser. Nós estamos vivendo momentos dramáticos no nosso país. Quando a gente viu um homem que há poucos dias era o terceiro na escala do poder no Brasil, ser humilhado nesses últimos dias, e agora está trancafiado, prestes a pegar uma senhora condenação por mentiras, por vários crimes e tal, essa coisa, eu olho para o nosso coração e falo assim, nós somos ele. Porque não dá para a gente pensar lá. Você tem que voltar no tempo e olhar para o seu coração. Por que nós somos eles? Porque nós somos a igreja brasileira. Nós somos a igreja batista em aldeia. Somos aqui a igreja presbiteriana que está aqui ao lado. A missionária que está ali. E outras igrejas que nem tem nome. Mas somos ela. Nós somos essa igreja. Então, o que mais acontece? Que pessoas que foram doutrinadas na doutrina da igreja e não foram discipuladas com a palavra de Deus, que nunca tiveram a sua Canaã tratada e conquistada, essas pessoas serão escândalos onde quer que estejam. Não tem como. Se não for escândalo público, é escândalo para Deus. Porque a alma não foi tratada. Por isso, queridos, nós precisamos deixar que o Espírito do Senhor venha nos libertar e venha conquistar. E conquista se dá no tanto quanto nos rendemos. Por isso que o povo aqui em Josué dizia assim para Josué: tudo que o Senhor falou, nós cumpriremos. Pelo menos verbalmente falando. Se o Senhor falou, obedeça. Escute o que eu vou dizer. Não existe obediência parcial. Obediência parcial é desobediência total. Quando Saul, ele foi dado a ordem de Deus, através de Samuel, vá lá, extermine a nação de Amaleque. Tudo eu dou de juízo sobre essa nação. Queridos, quando Deus acende a ira dele e bota juízo numa coisa, sai de baixo. Não pense que Deus vai errar, não. Exterminar tudo. E não fica pega sobre pega. Não brinque com o juízo de Deus. Quando as narinas dele se acendem de fogo, ele olha para ali, queridos, não tem criancinha, não tem nada, não. É juízo. E juízo é justo. Deus erra? Não. Ele é santo, santo, santo. Ele fez, ele amassa, ele quebra, ele destrói. Acabou. Quem vai reclamar? A criatura? Coitados. Pó. Nem pó. Então nós precisamos lembrar que ele disse, aí o camarada vai lá e faz meia boca. Então a nossa vida em termos de obediência tem que ser total, imediatamente e alegre, custa o que custar. Esse livro de Josué fala dessa conquista da alma. A Bíblia diz lá, Cristo em vós, a esperança da glória. É a mesma coisa. Então o reino de Deus não é conquistando aqui a aldeia. O reino de Deus não é trazendo a nação brasileira para que possa de vir toda aos pés de Cristo. O reino de Deus não é pegar Pernambuco ou o mundo inteiro e se render aos pés de Cristo. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. Romanos 14, versículo 7 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz do Espírito Santo. Então nós precisamos lembrar que o reino de Deus, a conquista que há para que nós venhamos fazer, ela se dá na nossa alma. Todo tempo de conquista na nossa vida é a nossa alma. Não são membros para a igreja, não são construções, não é um programa de rádio ou TV ou etc. Não, é a nossa alma continuamente sendo a necessidade de conquista. Por isso que
Josué, ele faz isso. Ele começa dizendo, o Senhor dizendo: esforça-te, tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou, e não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, queridos, o livro de Josué é isso, a vitória da qual estamos preparando agora para a conquista de Jericó. Nós saímos do Egito, fomos batizados no Mar Vermelho, dizendo o quê? Burri para o Egito. Acontece que tem um processo da santificação. Eu venho aqui no velho deserto, matando o velho eu que está dentro de mim. Eu acho, eu quero, eu penso. Ou o pecado da ignorância. Áreas que nunca foram trabalhadas, que estão escondidas nos recônditos escuros dos porões dela. Precisamos tirar de lá, tirar os bichos, as coisas podres que estão lá. Então temos alguns princípios aqui que poderíamos imaginar, como eu já venho falando. O primeiro princípio dentro da conquista da alma é a emancipação. A emancipação da alma é o ponto inicial e crucial para uma libertação completa no indivíduo, e uma vez libertos, ele poder levar a palavra de Deus, mas ele sendo curado. Levar a palavra de Deus sem emancipação, isso não é cura, isso não é libertação, isso é codependência. Ninguém pode viver com outra pessoa em qualquer situação de relacionamento, seja irmãos, até mesmo em casa, onde tem uma relação doentia. Ou então o irmão que não, se o irmão ele não pode caminhar só, não fala menino, não pode trabalhar sozinho, não pode ir à igreja se não for agarrado com aquela pessoa. Você não vai, eu não vou. Eu fui lá, não vi, não vou de novo. Em casa não dá um passo a mais de crescimento. Qualquer coisa entra em crise. Existe uma relação de dependência. E existe uma ferida na alma. Precisa mudar. Na celebração do casamento que eu estava fazendo no do Delo, falei isso. A relação de um casal, por exemplo, não deverá ser, ou não deveria ser: eu vou casar com você porque você para mim é tudo, é minha vida, é meu ar, meu cheiro e tal, e sem você eu morro. Essa relação, ela não é saudável, ela é doentia. Ela significa que tem feridas na alma não trabalhadas, e por isso que eu preciso de uma codependência, um amuleto. Agora, quando alguém é resolvido, quando alguém é sarado, quando alguém é curado, quando alguém tem as áreas irrigadas com o Espírito Santo, ele está bem o tempo todo. De tal forma que ele é uma figura de felicidade a mais para o outro, e não de uma dependência doentia. Seja mãe com os filhos, marido e mulher, pai e às vezes um camarada já velhinho e tal, e uma dependência, é tudo. Eu encontro isso, eu tenho certeza que dentro da nossa comunidade também tem situações assim. Precisa de deixar que a Canaã da sua alma seja conquistada pelo Senhor de forma diferente. Os muros de Jericó precisam ir abaixo. Eles precisam. E se você acompanhar esses estudos, você vai saber como derrubar esses muros. Até lá. Então, queridos, há uma necessidade da vitória sobre Jericó. Porque lá em Jericó, quando chegamos ali, existem fortalezas que precisam ser destruídas. Então nós não poderemos eternizar relacionamentos de acompanhamento, de gabinete, uma série de outras coisas, ou alguém que sabe que meia-noite, 2 da manhã está ligando um para o outro, precisa de passar por um momento de crescimento. Todo processo terapêutico na nossa vida tem que visar um tempo que chegará o tempo da cura. Todo momento. Todo marido com a mulher, ele precisa se curar de tal forma que ele seja uma bênção na vida daquela mulher, e não um peso. E mulher, a esposa, do mesmo jeito, para que
montão de feridas e inseguranças que vieram desde o berço, agora entra ali. Mas é claro, se você não foi tratado, se você não foi cuidado, não foi curado, você vai colocar aquilo lá dentro. Vai colocar. Então a alma tem que ter iniciativa. A nossa Canaã precisa reagir. E criatividade na palavra de Deus é fundamental para que possamos dar um passo além e libertar as pessoas. Qual o trabalho, qual foi o papel de Josué como Espírito Santo? Libertar. Uma fortaleza para que as pessoas pudessem chegar nela. Qual o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida? Quebrar as resistências para que o Senhor irrigue a nossa área e nós possamos viver saudavelmente aonde quer que esteja, inclusive quando estiver sozinho. Amém. Então, queridos, nós precisamos ter uma alma curada. Nós precisamos ter uma vida transformada, uma vida conquistada, porque nós precisamos estar preparando agora, como está aqui no capítulo 1, quando o Senhor diz, ele começa dizendo assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. E no versículo 2 ele diz mais: levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a seus filhos de Israel. E no versículo 4 tem os limites, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Será o vosso termo. Então nós precisamos nos preparar agora para passar esse Jordão, porque o deserto nós já passamos, já saímos do Egito. Eu agora tenho que preparar minha alma, porque se tem um Jordão na frente, eu vou passar. Se o Senhor está dizendo que tem algo a conquistar, que é um limite do mar, que é um limite do rio, e onde eu estiver ali, o nome do Senhor será glorificado e a minha vida viverá de uma forma abundante, então chegou a hora de se preparar, chegou a hora de crescer. Então, amados, a receita para uma vida abundante é servir e eu só queria que isso desse. A receita para uma vida abundante é servir e não ficar pensando em ser servido. Essa é a receita. Nós precisamos, a Bíblia diz que melhor que dar do que receber. Quando é que você vai começar a servir ou vai começar a doar ou dar as coisas? Quando você já for uma pessoa tratada e curada. Enquanto você não for, você sempre será um mendigo emocional, sempre será um mendigo espiritual. Puxa vida, cheguei em casa, ninguém me deu um bom dia. Cheguei na igreja, não me deram a paz do Senhor. E por isso que eu retornei: a paz do Senhor, né, irmão? Isso é carência ou não? É carência. É carência. Se você está resolvido, se você está tratado, curado, você chega na igreja, se alguém não falou com você, qual o seu pensamento se você estiver curado? Rapaz, vou orar por esse irmão aí, talvez esteja passando uma luta, né? Talvez tenha algumas áreas aí precisando ser irrigadas. Eu preciso orar por ele. É diferente. Eu falo assim: querido, está tudo bem? Eu quero orar por você aqui e tal. Conta comigo. Olha a diferença. Agora, se você chega numa codependência, então já onde estiver, isso não é igreja não, porque a igreja você vem uma vez na semana, duas. É lá no teu trabalho. É você esperando holofotes, é esperando ser cuidado, porque há um vazio dentro de você. Então uma vida abundante é de fato você amar e não sabe se vai ser amado agora. Você vai abraçar e não sabe se vai receber um abraço, mas você vai abraçar. Acabar com essa cultura, sabe, do conformismo, da enfermidade, dessa coisa que parece que tem uma necessidade. Essa cultura é muito presente na nossa cultura ocidental. Mas quando você é curada e deixa o Senhor fazer a obra, a história é outra. Então, queridos, o que seria nesse caso você prosperar em Deus?
dia, deixando o Senhor trabalhar você. O que vier na frente, onde você estiver, você tem os olhos de águia, você tem a visão de Deus.